E aí, galerinha do segundo, beleza? Dando continuidade em setor B, tá bom? Ajudei a chegar na aula 5 e 6 aí, que é a aula que tá feita daí em diante, tá bom? Vamos encerrar aí mais uma explicação aí da aula 3 e 4, tá? Depois que é só correção de exercícios aí, beleza? Nessa aula, dando continuidade à ideia de momento da força, de força aplicada, tá bom? Ela tá assim, ó. Estática, equilíbrio dos corpos extensos. Eu comentei com vocês na última aula que eu consegui pegar uma gangorra, por exemplo, equilibrar uma pessoa de 100 quilos com uma criança de 30 quilos. Basta equilibrar a distância com relação ao centro de apoio, não é? Aquele que estiver mais afastado vai aplicar uma força maior, aquele que está mais próximo do apoio vai aplicar uma força menor. Então, uma força do gordinho vai ser menor, você consegue equilibrar com o magrinho aí, certo? Você consegue espaçar, fazer direitinho essa parte. Tudo bem? Tá? Então a ideia é essa dessa aula, equilíbrio dessas forças, tá bom? Aí tá assim para vocês, ó. Vamos lá. Ó. Nestas aulas, já que são aulas 3 e 4, certo? Equilíbrio de um corpo extenso. Qual que é a ideia? Vamos lá. Um corpo extenso é rígido, está equilibrado, estático, C e somente C. Quando um corpo vai estar em equilíbrio, vamos pensar uma gangorra. Quando a gangorra vai estar em equilíbrio? Quando aconteceu o quê? Vamos lá. Primeiro, todas as forças nela aplicadas se equilibram, ou seja, o centro da massa não executa uma movimentação de translação. Matematicamente, a somatória vetorial dessas forças é igual a zero. Então, quando que uma gangorra vai estar em equilíbrio? Voltando, vou oscilar para se fosse uma gangorra. Quando que isso aqui vai estar em equilíbrio? Quando, independente de quem está sentado numa ponta ou outra, a somatória das forças aplicadas foi igual a zero. Ou seja, a somatória da força desse lado e desse lado será a mesma. Se for a mesma, ela vai ficar estática, ficar parada. Quando fala não fazer translação, é não fazer nem isso e nem isso. Não girar para um lado nem para o outro, certo? Por exemplo, voltando da história. Se o gordinho sentasse na ponta e a criança aqui, ó, ou até na ponta mesmo, a tendência é fazer o quê? O gordinho descer e a criança fazer o quê? Subir, certo? Agora, a partir do momento que ele vai andando, sentido ao centro, o peso dele, a força-peso para baixo dele vai diminuindo em relação ao apoio, vai chegar uma hora que eles vão entrar em equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Quando não tiver movimento, nem de translação para um lado, nem para o outro, não vai ter essa rotação, entendeu? Então, a primeira parte é essa, tá? Tudo bem? O que é estar em equilíbrio? É quando a somatória das forças seja zero, a somatória das forças ser nula, tudo bem? Não existir essa soma de forças aplicada nos corpos, tá bom? Segundo item. Os momentos das forças, o momento de todas essas forças em relação a qualquer ponto do polo se equilibram, ou seja, o corpo não executa movimento de rotação. Matematicamente, somatória das forças igual a zero, tá bom? Então, tomar cuidado, né? Quando ele fala rotação e translação, quando eu falei para vocês o girar, ele pode tanto girar assim quanto tentar girar desse modo, tá bom? Só que ele não pode girar de forma nenhuma, nem para cima, nem para baixo, nem em sentido direito ou esquerda. Se ele não girar, gente, então automaticamente ele não tiver movimento, vamos pensar assim, não tem movimento, ele está em equilíbrio. Quando eu falo em movimento, é em todas as direções, não pode nem subir nem descer, certo? Ou se fosse o brinquedo giratório, não poderia nem girar para um lado, nem girar para o outro, certo? Teria que ficar estático. Quando eu falo equilíbrio é você ficar estático, tudo bem? Estático quer dizer o quê? Parado, não tem movimento. Então, a somatória dessas forças, certo? A somatória de todas as forças tem que ser nula, ou seja, igual a zero, tá bom? Não pode ter movimento, seja ele de rotação ou de translação, seja ele para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, não pode ter movimento, tá? Quando isso acontecer, é que a somatória das forças estão exatamente em equilíbrio, tudo bem? Certo? Aí tem equilíbrio, tá bom? Vamos lá, vocês têm dois exercícios, tá? O outro aula não fiz nenhum, desse como a aula é mais curtinha, nós já vimos o assunto, eu vou montar um com vocês aí, tá? Aí fica só um para corrigir depois, tudo bem? Tá assim, ó, exercício 1, página 187, tá bom? Tá assim, ó. A biomecânica é o estudo da estrutura e da função dos sistemas biológicos, utilizando princípios de leis mecânicas. Ela é um sub-ramo da biofísica, disciplina fundamental em diversos cursos superiores, tais como engenharia biomédica, educação física,
fisioterapia, medicina esportiva, biologia e engenharia mecatrônica. Quer dizer, quem fizer algum desses cursos vai chegar na hora do curso que vai estudar biofísica, tá? Alguns vão estudar isso em um semestre, outros mais de um semestre, fazer biofísica 1, 2, 3, aí dependendo da área estudada, da área escolhida. Mas é uma disciplina pertinente a vários cursos aí, tá bom? Vamos lá. Atualmente, a biomecânica já é um ramo independente da ciência, contando com laboratórios específicos em diversos níveis de pesquisa em todo o mundo. Um dos ramos de pesquisa da biomecânica trata da avaliação de esforços que estão submetidos aos músculos, ossos, articulações de um ser humano executam determinada tarefa, como levantamento de halteres, por exemplo. Observe o modelo simplificado a seguir. Onde a gente vê um modelo, gente, time de futebol, no cara gosta de futebol, sempre no começo de temporada tem aqueles testes físicos. É tudo biofísica, tudo biomecânica, gente, tá? O cara salta em aparelho, pula em aparelho, dá pequenos piques no laboratório, em uma sala, isso é para verificar o quê? O seu grau, como você tá, como você saiu de férias e como você tá agora. O que você perdeu, que você tem que melhorar no seu condicionamento físico, tá? Hoje em dia até no esporte é muito importante, tem que ser no futebol, no vôlei, no basquete, tá bom? Todos esses esportes de alto nível, todos eles trabalham bastante com essa fundamentação. Tanto que muitos deles têm um profissional da área já, não esporadicamente, já direto, já no clube, já para tratar essa área do atleta direto, tudo bem? Para você ver como é uma área que está expandindo aí, por exemplo, tá? Aí mostra para vocês aqui, ó, a distância B1, a distância 1, que é 4 centímetros, certo? Que é só a curvatura, e a distância 2, 30 centímetros, que é lá do halteres da mão da pessoa, tudo bem? Aí vamos lá, se a massa do halteres é de 20 kg, qual a intensidade da força que o bíceps exerce sobre o rádio? Então observe lá, que o bíceps exerce sobre o rádio, dá uma olhadinha na figura. Qual a intensidade da força intensidade da força que o húmero aplica na articulação O, certo? Então, vou fazer dois cálculos aí, mas vamos lá. Vou desenhar aqui, fica mais fácil para você. Não desenhar um braço, né? Desenhar uma alavanca, fica mais simples para vocês entenderem. Fica mais fácil dele exercício, tá? Então, você tem isso aqui, ó. Que é o braço da pessoa, certo? Aqui você vai ter uma força para baixo, que ele vai aplicar, né, a força, a articulação aqui, a força, tá bom? Ah, por que para baixo? Se você soltar seu braço, ele cai, né? Tudo bem? O halteres também, o peso do halteres está para onde? Para cima ou para baixo? O peso dele é para onde? A sua força aplicada, a sua força de tração, a sua tração tracionar vai ser para cima, mas o peso do halteres está para onde também? Para baixo, certo? Então o peso do halteres está para cá. E para cima vai ter uma força chamada de força de tração. Tração o quê? São seus ligamentos aqui dentro, seus ossos, ligamentos que vai puxar esse corpo para cima, tá? Tanto que até dói, né, gente? Quem vai para academia aí, como dá para perceber, eu não gosto de academia, certo? Mas quem vai para academia sabe que é complicado fazer esse tipo de movimento, né? Tudo bem? Vamos lá. Então essa é a ideia, tá, gente? Montar primeiro esse desenho. Força para baixo, peso para baixo e a tração para cima, tá bom? Se eles estão em equilíbrio, essas duas forças, mesmo sentido e mesma direção, soma. Essa aqui, sentido oposto, subtrai. E todas elas, se igualar, tem que ser zero. Ou igualando uma com a outra, tudo bem? Bem simples aí. Mas vamos lá. Como eu calculo, gente? Ó, como o momento da força, gente, tem que trabalhar com força vezes distância. Então, vamos lá. Eu quero calcular essa força de tração. Como é que eu faço para calcular essa força de tração? Presta atenção. Então, a tração vezes a distância. Qual a distância que a tração faz aqui na minha força aplicada? Essa distância aqui é a menorzinha possível. Qual que é a distância aí? Eu mostro para vocês na figura aí. Que ele quer saber do rádio, certo? A menorzinha. Qual é a distância que tem aí? A menor? 4, né? Certo? Ó, tração vezes 4, tudo bem até aí? É igual. Eu falei para vocês? Força e distância de um lado tem que ser igual a força e distância do outro. Vamos lá. Qual é a força aplicada agora, gente? Qual é a força que eu tenho aplicada aqui? Ó? Vamos lá. Qual é a força aplicada aqui? A força peso, não é? Quantos quilogramas tem o halteres? 20 quilos. Nós já vimos já que o peso é igual a massa vezes a gravidade.
Então a gravidade, no texto nem fala gravidade para usar, né? Mas quando não está falando para usar qualquer valor, a gravidade vale quanto? 10. Se a gravidade vale 10, quanto vale o peso então? Já vou colocar aqui, o peso vale P igual a 200 newtons, né? Certo? Já que peso é igual a massa vezes a gravidade. Se o peso do halter é 20, 20 vezes 10, 200, tá bom? Então vamos lá, o peso do halter vale 200. Ótimo. E a distância? Qual a distância que ele se encontra? Tá? Se eu usei o braço menor para a força de tração, que é a força que eu vou tracionar aqui embaixo, a do peso vai estar na maior distância possível, né? De uma ponta até a outra. E essa maior distância, está no texto, vale quantos centímetros? 30. Aí tem aluno que vai falar assim, professor, mas a distância tem que ser dada em metros? Como você está igualando a equação, não é? Você está igualando um lado e o outro, basta essa unidade ser a mesma. Se eu passar esse aqui para metro e esse aqui para metro, meu final vai dar a mesma coisa. O que você não pode fazer no exercício é deixar aqui em metro, aqui em centímetro, por exemplo. Aí fica completamente errado, tudo bem? Então aqui basta estar na mesma unidade. Por exemplo, aqui a força está dada em Newton. Então minha atração vai ser dada em Newton. A distância está dada em centímetro. Então se tivesse uma, a outra que você achar também é 100 centímetros, tudo bem? O que não pode ter nunca é você trabalhar com unidades de medidas diferentes para cada exercício, tá bom? Aí vamos lá. Aqui como é que fica? Tração vai ser igual. Vou multiplicar esses dois, 2 vezes 3 vai dar 6. 1, 2, 3, 0. 6.000. 6.000 dividido por 4. Portanto, a minha força de tração, 6.000 dividido por 4, 1.500 newtons, tá? Faço o exercício aí, tá bom? Lembrando, eu tirei essa fórmula, gente, ó, presta atenção aqui, ó. De onde eu tirei isso aqui, ó? Força vezes distância é igual a força vezes distância. Eu vou colocar assim, ó, força 1, distância 1 é igual a força 2, distância 2. Isso é igualar uma fórmula, isso é igualar uma relação, tá bom? Então, força 1, distância 1, força 2, distância 2. Isso aqui, ó, quando está em equilíbrio, nós falamos, basta igualar. Ah, eu tenho a força com a distância, eu tenho a força com a distância. Matei o exercício aqui, tudo bem? Fácil até então? Vocês vão falar, professor, mas eu não sei quanto vale essa força. É o próximo item, tá bom? Eu fiz a tração. A tração, a distância da tração era 4 centímetros, eu achei que ela vale 1.500. E a força-peso nós achamos aqui que vale 2.000, ou 200, desculpa, a força-peso, né? Vale 200, já que é massa vezes gravidade, tudo bem? Copiem rapidinho, vamos lá. Certo? Então, a tração 1.500, copiar rapidinho, vamos lá. Certo? Copiar? Então, tudo isso aqui é o exercício 1, certo? Exercício 1. Não é A e B, né, gente? São dois itens, né? Esse é o primeiro item, são duas perguntas, né? Então, a primeira pergunta se a massa do halter é 20 kg, qual a intensidade da força que o bíceps exerce sobre o rádio? Então, eu quero a força de tração, tá bom? Já que no texto mostra para vocês o bíceps com uma força de tração para cima, tá bom? Então, tá bem específico, tanto no texto quanto na figura também. Se você olhar a figura, tá a tração para cima no bíceps ali, tudo bem? Aí na segunda questão, qual é a intensidade da força? Agora eu vou achar o Fzinho, a força, né? Certo? Que o húmero aplica sobre a articulação O. Como eles estão em equilíbrio, basta igualar as forças aplicadas aí, tudo bem?
Posso apagar aqui? Tá bom já, né? Lembrando, como é um vídeo, você pode voltar, né? Certo? E copiar novamente, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá então para a segunda questão do exercício. Eu não apaguei isso aqui, nós vamos utilizar novamente. A fórmula não, copiem a fórmula que é muito importante, tá, gente? Depois anotem no cantinho da apostila que é muito importante, tá? F1 distância 1 é igual a F2 distância 2, o equilíbrio, tá? Mas vamos lá, aqui no exercício, presta atenção no seguinte. Agora eu tenho já, gente, pode copiar até de novo isso aqui se quiser, tá? Vou apagar aqui, fórmula, tá? Pode copiar até de novo isso aqui embaixo, para vocês terem ideia do que acontece. Vamos lá. Eu tenho um peso que vale 200 newtons. Eu tenho uma força de tração que vale 1.500 newtons. Certo? Nós já vimos já em anos anteriores que toda vez que eu tiver forças aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo. Então, a força eu vou somar com o peso. Certo? Os dois estão para baixo. Como a tração está para cima, eu vou fazer menos. Menos a tração, tudo isso aí tem que ser igual a zero. Porque a somatória das forças fala no texto que tem que ser zero. Não é isso? A somatória de todas as forças tem que ser zero para que possa estar em equilíbrio. Então, voltando. Por que eu somei a força e o peso? Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Por que a tração ficou subtraindo? Que eles estão em sentidos o quê? Oposto, no sentido oposto aí, tá bom? Então, acaba subtraindo, tudo bem? Aí, vamos lá, substituindo os valores. Força vai ser igual, né? Força mais o peso, quanto vale o peso? 200, menos a tração, que vale quanto? 1.500, tudo isso igual a zero. Então, a força, né, ó, eu tenho 200, mas eu devo 1.300, vai ficar menos 1.300, igual a zero. Passo 1.300 para lá, ele é negativo, vai passar positivo, né? Força é igual a 1.300 newtons. Essa é a resposta do exercício, tá? Deixa eu arrumar isso. F igual a 1.300 newton. Pronto. Certo? Entenderam isso aqui, ó? O macete disso aqui, ó. É você entender que a somatória das forças tem que ser zero, tudo bem? Copiem rapidinho, vamos lá. Certo, galera? Aí eu tenho que copiar já, tá? Então, são duas perguntas. Então, a primeira resposta, tração de 1.500. E a segunda pergunta, a força é igual a 1.300 newtons, tudo bem? Lembrando, somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, o exercício, basicamente, ou é regrinha de 3, certo? Onde que são diretamente proporcionais, por isso que você multiplica em linha, lembram? Certo? Ou então, basta a somatória das forças aqui, onde você tem que prestar atenção na ideia de direção e sentido, já que a força é uma grandeza vetorial, né? Então, tudo que é dado em Newton é uma grandeza vetorial, dá para determinar intensidade, direção e sentido, certo? Lembrando, direção é a linha, sentido é a seta, para cima ou para baixo. Mesmo sentido soma, sentido oposto subtrai. Beleza? Então vai ficar para vocês montarem para finalizar essa aula, tá? Eu quero de vocês nessa aula. Assista o vídeo, né?
Anote as partes importantes, tá bom? Leiam a aula, que é importante também ler a aula, tá? Faça o exercício 1, já está feito, copie o exercício 1, tá bom? Fazer ele direitinho, tá? E vocês vão fazer o exercício 2 da página 188, tudo bem? Então assiste o vídeo, lê a aula, exercício 1 já está feito, tá bom? Só ler novamente para ver se entendeu direitinho, tá? E fazer o exercício 2, tá bom? Beleza, galera? Bom dia para vocês e até mais aí, beleza? Fui. Qualquer dúvida nas videoaulas, nós trabalhamos aí essa parte mais direta aí, batendo um papo melhor nas dúvidas, tá bom? Falou, galerinha. Fui, até mais. Tchau, tchau.